Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Eu estou apresentando hoje o sexto artigo da história de 8 fatos insólitos sobre a Igreja medieval. O que todo mundo sabe e é verdade: a Igreja era uma força poderosa, oligárquica e onipresente na Idade Média. Tão onipresente que todos os textos de dossiês, de livros, de publicações feitos envolvem a Igreja Católica. Mas nem tudo o que é dito e imaginado a respeito dela é baseado em fatos. Esse texto de 8 fatos insólitos sobre a Igreja medieval não é meu, é de Fábio Marton. E ao apresentar este sexto artigo, ele leva como título a questão de que a Igreja foi derrotada por reis. Eis o relato feito. A Igreja pode ter tido a oportunidade de ser a instituição unificada mais poderosa da Idade Média. Mas a sua relação com as monarquias não era simplesmente de o Papa mandar e o rei obedecer. Não, não era assim. Vários reis foram excomungados em vida, o que não tirava em nada o seu poder, mas os impedia de tomar comunhão na igreja e serem enterrados em solo sagrado. Solo sagrado é o cemitério que quase sempre ficava atrás da igreja. A mesma situação ocorria com as pessoas que se matavam, que não podiam ser enterradas dentro de cemitérios considerados propriedade da igreja. Geralmente a excomunhão terminava com uma reversão pelo Papa ou seu sucessor. É algo mais ou menos como tem acontecido no Brasil em relação aos editos de Natal, né? Em que um presidente perdoa o que o outro presidente condenou. As razões para um rei ser excomungado iam de desviar dinheiro da igreja, como fez Afonso II de Portugal em 1212, executar religiosos, como o caso do rei polonês Boleslau II, que matou o santo Stanislau de Saxe-Empolf em 1079, até conduzir guerra aos estados papais entre 1375 e 1378. O Papa Gregório XI esteve em guerra com as cidades-estado de Siena, Florença e Milão. Quem vai a Milão hoje vê vários e significativos eventos, fatos, circunstâncias, lugares ligados a esses momentos que a igreja viveu. As cidades-estado, né, eram praticamente controladas pelo Papa. O que mais levou a excomunhões foi a chamada questão das investiduras, que era o direito de líderes civis, chamados de seculares, se darem a si próprios de escolher líderes religiosos, escolha pela qual diversos reis do Sacro Império Romano Germânico, como Frederico Barbarossa, 1122 a 1190, acabaram excluídos da Igreja Católica. Nessas disputas surgiram antipapas, que eram líderes alternativos, né, apoiados por monarcas como Clemente III, que foi papa para o Sacro Império entre 1080 e 1100, enquanto o resto do mundo seguia Urbano II. O próprio papado acabou refém dos reis em 1305, quando o rei francês Filipe II forçou a eleição de um papa francês. Uma questão de nacionalismo, né? Clemente V, levando o fato à consideração, ele teve um período de papado. Então eu digo assim, o que ocorreu com a eleição de um papa francês, o Clemente V, levou a um período de papas reinando
da França e, enfim, há um cisma ocidental em 1378, 1417. Um papa na França e um outro papa em Roma, que nem se conheciam. A igreja foi derrotada por reis, porque ela vivia com a ideia de que os reis eram poderosos e ela se mancomunava aos reis e vendia a ideia para quem acreditava nesta história de que o rei e o papa eram os intermediários para falar com Deus. E essa é uma estupidez que a história não perdoa. Nenhum humano que se conheça, e penso que do reino animal também não há ninguém que possa pensar dessa forma, e eu até nem sei se no reino animal há alguém que pense, né? Pode se imaginar representante do Deus que é detentor da fé de cada um. Há quem creia e há quem não creia. Agora, dizer-se representante de Deus é uma estupidez sem tamanho. É lamentável que alguém possa pensar que um Papa e um rei unidos eles sejam representantes de Deus na Terra. A discussão sobre Deus está fora do assunto do texto. Eu estou apenas dizendo que as excomunhões aconteciam por conta de motivos políticos ligados aos monarcas e aos papas, havendo até esse cisma em que havia dois papas sem que um conhecesse o outro. Eu volto logo mais.